Shalom, povo de Deus! Olá, meus irmãos! Como vocês estão? Como passaram o final de semana? Como passaram o domingo? Foram à casa do Senhor, cultuaram a Deus? Como tem sido o seu dia a dia? Tem lido a Bíblia? Tem orado? Não se esqueça, a gente precisa disso. A vida do crente demanda esse alimento espiritual que a gente só obtém lendo a Bíblia, orando, jejuando, buscando ao Senhor, né? Esses exercícios aí de piedade. Vamos orar? Ó Deus, obrigado, Pai, porque por mais uma vez Tu nos dá a oportunidade de continuarmos caminhando neste momento de pastoreio, de nós continuarmos estudando Tua Palavra, de nós continuarmos buscando Te conhecer um pouco mais a cada dia, Pai. Senhor, abençoa-nos nessa caminhada, ajuda-nos, Pai. Apesar de mim, abençoa o meu irmão que está ouvindo este momento de pastoreio, qualquer que seja o tempo. Nós precisamos de Ti. Sê conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aproveita agora, pega o link, chama a turma para estar aqui louvando conosco, orando e também meditando nas Escrituras. Vamos louvar a Deus? Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Cantemos, Deus cuida de nós. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, por ser Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim.
Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ministrando onde flui o amor. Amém. Bênção. Que louvores belos. Vamos orar, meus irmãos. Vamos manter as nossas orações como a gente sempre faz. Aqueles pedidos de sempre. E você também coloque aí no chat o seu motivo de oração. Você tem olhado o chat, tem orado pelos irmãos que têm colocado os pedidos de oração lá? Ore. Aproveite isso, cuide de cada um que participa contigo no momento de pastoreio, tá? E também se sinta à vontade na presença de Deus para colocar aquilo que tem pegado fogo aí no seu coração,
Seja gratidão, seja louvor, ou seja um pedido a Deus mesmo. Coloque para que a gente possa orar uns pelos outros. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos te rogar, Pai, neste momento, pelas autoridades que tu tens colocado sobre nossas vidas. Inicialmente te rogamos pelas autoridades políticas, Pai. Ó Senhor, nós sabemos que não há autoridade neste mundo que não tenha sido instituída por Ti. Então, Senhor, que estes homens, estas mulheres, possam, de alguma forma, Te conhecer, que eles possam, de alguma forma, entender a maravilha que é viver a vida eternamente ao lado de um Deus único, poderoso, soberano, um Deus de amor, um Deus misericordioso, um Deus gracioso e um Deus de justiça. Que eles não pervertam a justiça, que eles não deturpem a balança, mas que eles olhem para as causas dos necessitados, que eles abençoem aqueles que verdadeiramente precisam, que mais do que poder, mais do que dinheiro, mais do que reputação, eles possam receber de Ti a sabedoria para cuidar do povo. Em especial, que o Teu povo possa ter paz com as autoridades que Tu colocas sobre nossas vidas. Mas que também o Teu povo não abra mão da Tua palavra, das Tuas verdades que Tu tens nos dado a conhecer. Ó Pai, abençoa também a autoridade espiritual que Tu tens colocado sobre nossas vidas. Guarda, Pai, os nossos pastores de todo mal, livra-os da queda. Abençoa também os nossos presbíteros e diáconos. Ó Senhor, dá a cada um a intrepidez e a alegria de servir a Ti, que coisas que só podemos receber da Tua parte, Pai. Que estes homens possam receber também de Ti a sabedoria para cuidar do Teu povo. Ó Deus, abençoa o Teu povo por meio da liderança que Tu tens levantado para ele também. Pai, nós Te rogamos por aqueles irmãos que estão passando por algum motivo de dificuldade, seja uma enfermidade, seja um luto, seja uma busca por trabalho, seja uma questão financeira, ou qualquer que seja outro problema, talvez alguma questão de relacionamento. Ó Senhor, abençoa, Pai. Desata os nós. Se há alguém que é especialista em desatar nó, é o Senhor, meu Deus. Então, vem, Pai, ao nosso socorro. Nós Te rogamos, nos ajuda, Senhor, por favor. Ó meu Pai, abençoa também a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana das Graças, essa igreja local aqui. Continua trazendo pessoas que estão dispostas a Te conhecer, estão dispostas a Te servir. Tira, Pai, dos nossos corações toda vaidade, toda vanglória, todo desejo de reconhecimento, todo egoísmo. Tira, Pai, que a gente entenda que somos corpo e funcionamos como corpo. As Tuas promessas são para o Teu povo. E nós a receberemos como povo, não como indivíduos. Ó Senhor, por favor, venha ao nosso socorro, nos abençoe e nos protege. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos agora para o nosso texto. A gente já está em Deuteronômio 26, capítulo 26 de Deuteronômio. Um texto tão precioso que começa falando de questões que ainda hoje são tão importantes para a vida do cristão e que tantas vezes, parece que a igreja ainda tem alguma dificuldade com isso. Abra aí sua Bíblia, acompanhe Deuteronômio 26, capítulo 1, versículo 1. Ao entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, ao possuí-la e nela habitares,
tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra, que te dá o Senhor teu Deus, e as porás no cesto, e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Esse lugar, mais para frente, né? Ainda não, a gente ainda está aqui no contexto de Deuteronômio, o povo ainda não tinha habitado a terra prometida, mas mais para frente a gente sabe que esse lugar vai ser o templo, né? Lá em Jerusalém, o povo iria se deslocar para ali, para levar, né, as primícias, né? Versículo 3. Virás ao que naqueles dias for sacerdote e lhe dirás: hoje declaro ao Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a nossos pais. O sacerdote tomará o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Então testificarás perante o Senhor teu Deus e dirás: Arameu, prestes a perecer, foi meu pai. Arameu porque veio de Arã. Ele está falando de Abraão, Isaac, Jacó, né? Enfim. Então, prestes a perecer foi meu pai, e desceu para o Egito, e ali viveu como estrangeiro com pouca gente. E ali veio a ser nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e afligiram e nos impuseram dura servidão. Clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa angústia, para o nosso trabalho e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com poderosa mão, e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais, e com milagres. E nos trouxe a este lugar, e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. Meus irmãos, vou fazer mais um parênteses aqui, porque isto é a essência de uma adoração. Moisés está falando para as pessoas assim: olha, vocês precisam olhar para a vida de vocês e falar: foi Deus quem conduziu a minha história. E Ele conduziu para me abençoar. E eu sei que a minha história pertence a Deus, porque eu vim de uma terra distante daqui. E eu era só uma famíliazinha. E de repente, no momento de dificuldade, Deus me levou para uma outra terra. A gente não era nada ali, mas a gente cresceu. E por causa disso a gente foi oprimido. Mas Deus nos livrou. E Deus nos livrou com poder. Deus estendeu os seus braços e cuidou da gente. E isso foi um grande espanto para todo mundo. Pois o mundo viu os milagres de Deus. O mundo viu os sinais de Deus. E o mundo falou: este é o povo de Deus. Glória a esse Deus. E como Deus, Ele é bom. Ele nos trouxe para uma terra que mana leite, mana mel. Essa terra que é um lugar de prazer, de viver em intimidade com Deus. Veja, a narrativa é sempre de Deus cuidando da vida o tempo todo, de cada pequeno aspecto, de como a família é formada, de como a família cresce e se torna uma nação, das dificuldades que o povo viveu e de como Deus os resgata para a glória do seu nome e de como isso abençoa o seu povo. Meu irmão, minha irmã, pare um tempo em sua vida. Tente fazer essa releitura, não é uma releitura, mas esse resgate histórico da sua vida. E observe que a mão de Deus nunca se afastou. Pelo contrário, ela sempre te conduziu. Versículo 10. Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Perceba, trago as primícias do fruto que tu, Deus, me deste. Ou seja, das tuas mãos eu recebi, Senhor.
e para as tuas mãos estou devolvendo. Essa é a essência do dízimo. E percebam que isso ainda é adoração. As primícias, o dízimo, são adoração a Deus. Continuando o texto, ainda no versículo 10, né? Então as porás perante o Senhor teu Deus e te prostrarás perante Ele. Alegrar-te-ás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e a tua casa, tu e o levita, e o estrangeiro que está no meio de ti. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua messe no ano terceiro, que é o dos dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas cidades e se fartem. Perceba uma coisa, irmãos. O dízimo de 3 anos, ele era ali reunido. Percebam, a família tinha passado 3 anos trabalhando e mês a mês, a cada lua nova, ela ia separando o dízimo, ia separando os recursos que tinha obtido, né, do trabalho ali na terra, para que ao final de 3 anos levasse ao levita. Com qual objetivo? O levita, ele estava na cidade lá em que a pessoa morava, tá? Não é Jerusalém, é a cidade que a pessoa morava. E com qual objetivo? Porque o levita, ele iria entregar isso ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, ou seja, às pessoas necessitadas, para que comam dentro da cidade e se fartem, ou seja, deixa eu tentar extrapolar esse negócio, vejam que bênção. As pessoas que estão passando por situações mais difíceis na vida, mais desfavorecidas, elas agora são assistidas pela própria cidade. Elas comem dentro da cidade, não precisa sair para caçar, para pedir ou para roubar. Elas se fartam na cidade. Olha como Deus cuida de todos. Olha como Deus usa aquilo que Ele mesmo nos dá, né, para ser uma forma de abençoar a cidade como um todo. É uma extrapolação minha agora, tá, que eu vou falar, mas imagine o quanto que os índices, né, que não eram provavelmente calculados naquela época, mas os índices de violência não diminuíam naquela sociedade comparativamente a outras, porque a cidade cuidava dos menos favorecidos. Mas quem ia atender os menos favorecidos era o levita. As famílias, né, as pessoas levavam os dízimos ao levita e ele distribuiria aos necessitados. Versículo 13. Dirás perante o Senhor teu Deus: direi de minha casa o que é consagrado, e dei também ao levita, e ao estrangeiro, e ao órfão, e à viúva, segundo todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Nada transgredi dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Dos dízimos não comi no meu luto, e deles nada tirei estando imundo. Nem deles dei para a casa de algum morto. Obedeci à voz do Senhor meu Deus. Segundo tudo que me ordenaste, tenho feito. O que ele está dizendo aqui é: eu não administrei o dízimo. Foi um momento bom, eu devolvi o dízimo. Foi um momento difícil da minha vida, a questão financeira apertou, eu devolvi o dízimo. Não importa qual tenha sido o momento, eu obedeci à voz do Senhor, segundo tudo que Ele me ordenou. Eu não
usei como desculpa o meu luto, a minha dificuldade, para não entregar o dízimo. Perceba, meus irmãos, que o dízimo, ele é devolvido em toda e qualquer situação. Versículo 15. Olha, desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo a Israel e a terra que nos deste, como juraste a nossos pais, terra que mana leite e mel. Hoje o Senhor teu Deus te manda cumprir estes estatutos e juízos. Guarda-os, pois, e cumpre-os de todo o teu coração e de toda a tua alma. Hoje fizeste o Senhor declarar que te será por Deus, e que andarás nos seus caminhos, e guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos, e darás ouvidos à sua voz. E o Senhor hoje te fez dizer que lhe serás por povo seu próprio, como te disse, e te guardarás todos os seus mandamentos. Vejam que beleza isso, né? Deus constituindo o seu povo, para assim te exaltar em louvor, renome e glória sobre todas as nações que fez, e para que sejas povo santo ao Senhor teu Deus, como tem dito. Bom, deixa agora eu tentar fazer um apanhado geral desse capítulo. Em duas partes do texto é falado sobre dízimo. Porém, nesse tempo, havia 3 tipos de dízimo. E todos eles sempre foram dados para o sustento da casa do Senhor. Então, o primeiro tipo de dízimo era a primícia. A primícia tinha a ver com a primeira vaca, a primeira ovelha, o primeiro animal que a família ali tinha, de cada ninhada, era do Senhor. Isso eram as primícias. A primícia da colheita, a primícia do animal, era do Senhor. O segundo tipo de dízimo ocorria nas festas santas, que eram lá em Jerusalém. Então, se levava 10% do mês ao sumo sacerdote em Jerusalém e tinha um destino já determinado pelo Senhor, que era custear a festa, que era um negócio grande, era um negócio caro, e todo mundo ia lá e levava, e assim que ocorriam essas festas. E tinha um terceiro dízimo, que ele era, na verdade, trienal. O dízimo do ano, que era entregue ao sacerdote da sua cidade, da cidade em que o indivíduo morava. E ele também serviria para o sacerdote ajudar aqueles mais necessitados, o estrangeiro, o órfão, a viúva, como a gente leu aqui no texto. E uma das questões centrais do dízimo, das primícias na vida do povo, é que o povo de Deus precisa se lembrar dele, precisa se lembrar do Senhor na sua vida financeira. Historicamente, quando a gente olha lá para a vida de Israel, isso fez com que Israel tivesse uma grande organização financeira. Porque, vejam, eles tinham que, mensalmente, separar o que eles iriam entregar para o levita. Mas eles também iam separando o dízimo que seria entregue a cada 3 anos. E também tinha lá as primícias, o que seria entregue. E também tinha o que era levado lá para as festas. Então vejam, anualmente, Então vejam, o israelita, ele sabia que ele não iria viver de tudo aquilo que ele oferisse. E ele organizava a vida dessa forma e isso abençoou este povo. Ainda hoje, Ainda hoje o povo, ele goza das bênçãos de ter essa cultura. Mas para além de ser uma cultura, para além de uma questão de organização financeira, a gente precisa entender que o dízimo, essa questão de obediência e de adoração a Deus. O dízimo é falar sobre quem Deus é e que Ele nos deu aquilo que eu tenho hoje.
100% do que eu tenho foi Deus que me deu. E como foi Ele que me deu, eu vou devolver uma parte para abençoar, para ser parte do corpo, para abençoar o corpo, para abençoar o reino. E eu não vou administrar isso, eu não vou dar uma parte aqui, não. O dízimo ele é devolvido ali na igreja em que eu sou um membro. Eu não vou ficar eu mesmo decidindo para onde eu vou levar, né? Uma parte aqui, outra parte ali, 50% do dízimo aqui, 30% ali, 20% não sei aonde. Isso não existe, tá? Oferta sim, mas dízimo não, de modo algum. Bom, se eu tenho uma questão de obediência a Deus, se eu tenho uma questão de adoração a Deus, e sempre na Bíblia que o povo obedece ao Senhor e eu adoro, o povo é abençoado por Deus. Mas eu também tenho essa questão dessa didática divina, né? Desse jeitinho de Deus, de nos ensinar a nos organizar, a organizar a nossa vida, em específico aqui falando, a nossa vida financeira. E nos ajudar a colocar a Deus em primeiro lugar neste ponto da nossa vida, que é um ponto tão peculiar, né? Vejam, é natural que o ser humano ele acabe indo para um de dois extremos. Ou ele é uma pessoa sovina, muquirana, não gosta de gastar dinheiro com nada, economiza em tudo e tem essa paixão pelo dinheiro que ele conseguiu conquistar. Ou ele está do outro lado, que ele é um cara que é muito gastador, que torra tudo e que não cuida, não é um bom mordomo dos recursos que Deus o dá. Então Deus, ele usa o dízimo para nos educar e nos libertar dessa opressão que o dinheiro coloca sobre nós. Bom, devolver o dízimo à casa do Senhor é um ato de gratidão a Deus, que faz com que o nosso coração seja literalmente remodelado. A gente ganha uma nova perspectiva de vida. Não é um mero ritual religioso, não é uma obrigação para com a igreja. O dízimo, na verdade, ele é na sua essência um momento de alegria por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. É uma declaração de esperança que Deus nos abençoará e abençoará a terra em que habitamos e isso nos alcançará. Só aquele que tem um relacionamento íntimo com Deus, que pode desenvolver uma confiança em Deus, um descanso em Deus, para que se relacione com as suas questões financeiras dessa forma. Bom, Moisés lembrou o povo de que havia lhes dado a palavra do Senhor, que estava dando a eles os mandamentos do Deus que é vivo e verdadeiro. Moisés também lembrou o povo de que no Sinai, esse mesmo povo havia prometido obedecer a tudo que Deus lhe dissesse. E que o Senhor também havia prometido abençoá-los se lhe obedecessem de todo o coração. Jesus, lá no Sermão do Monte, Mateus 6, ele vai dizer: buscai ao reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Veja, eu não vou colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, mas é Deus que está me dizendo que em primeiro lugar na minha vida eu devo colocar o reino dele e a justiça dele. E as demais coisas, ele cuida da gente. Meus irmãos, Deus é quem faz a nossa agenda. Deus é quem diz qual é a nossa prioridade. A gente vive para a glória dele e goza das bênçãos decorrentes disso. Ao final, esse texto é uma declaração
que toda a nossa vida, que todo o nosso coração, nossos recursos, nossos dons e talentos são para a glória de Deus. E a glória de Deus, e Deus ser glorificado, abençoa o seu povo. Não abra mão de viver isto em sua vida, meu irmão. Que Deus te abençoe. Amém? Vamos louvar mais uma vez? Então a gente ora e encerra o nosso pastoreio. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Cantemos, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amar-me a ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amar-me a ti. Tu és tremendo. Amém, meus irmãos. Que lindo louvor. Vamos orar? Ó Senhor, obrigado, Pai, porque Tu foi quem providenciaste a nossa salvação. Tu foi quem nos livraste da escravidão do pecado. Tu foi quem nos deste uma nova vida, mas Tu também nos ensina a viver essa nova vida com essa didática tão especial, tão carinhosa, tão amorosa. Tu cuida de cada um de nós. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a sermos fiel naquilo que prometemos a Ti. Ajuda-nos, Pai. Não porque de alguma forma isso vai nos trazer mérito, mas é porque não há nada melhor em nossas vidas do que vivermos a plenitude de um relacionamento contigo. Então, Pai, vai nos conduzindo nossas vontades, nossos desejos, nosso coração, os nossos olhos para aquilo que Te agrada. Nos coloca em um caminho que é reto aos Teus olhos e que glorifica ao Teu nome. É o que nós Te rogamos, Pai. Abençoa também a cada irmão aqui que está ouvindo, assistindo esse momento de pastoreio. Livra, Pai, ele do mal, livra-o da queda, guarda-o, Pai, em Teu colo. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma boa semana. Que o Senhor te abençoe. Tchau, tchau.